Aí está na área. Oba! Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, vamos começar, não é? Vamos. Bom, a Maísa, é o seguinte, essa reunião foi uma necessidade que a gente sentiu, porque como está todo mundo envolvido nessa problemática aí, né? A gente queria unificar o entendimento com relação à história, principalmente os últimos acontecimentos depois da assinatura do acordo para cá. Eu acho que talvez tenha um pouco mais de que se discutir na ação. Mas, assim, a gente queria que você, por favor, fizesse para a gente um resumo e as pessoas vão perguntando a necessidade for surgindo, né? Para a gente ficar com uma visão unificada sobre a ação, sobre o entendimento. Porque eu me preocupo, porque, às vezes, existem visões, entendimentos da ação, dos desdobramentos dela, que a gente comunica nos grupos, e, às vezes, surge muito mais dúvidas depois dos comentários do que mesmo alguma lucidez, alguma luz, né? Tá cortando muito. Eu estou tentando te entender, Sandra, mas está cortando muito a tua fala. Bom, assim, vocês outros também estão tá ruim a minha? Melhorou, Maísa, alguma coisa? Melhorou, agora melhorou. Pronto, era isso, Maísa. É a gente unificar o conjunto da ação na história para que a gente tenha uma conversa única sobre isso, sobre a ação. Tirar dúvidas, o pessoal vai ficar aí à vontade para fazer perguntas. Eu queria que você ficasse, por favor, com a palavra, se for esse o melhor formato. Ou você acha melhor que as pessoas perguntem, tirem dúvida logo, como é que é? Sandra, em razão da objetividade, para que a gente possa conversar com a objetividade e clareza, e considerando que os colegas que estão fazendo parte desta reunião, quase todos advogados, mas quando não conhecedores profundos da matéria previdenciária, certo? E como esta ação monitória já há anos que está sendo, não só foi ajuizada como questionada, seria mais objetivo que os colegas perguntassem o que é que querem de esclarecimento. Amaílson, eu vou começar com uma pergunta que é uma coisa que tem me deixado preocupada e é também uma coisa que o Maílson sempre coloca, que é em razão do Ministério Público, né? É aquele questionamento que o Ministério Público fez há um pouco atrás, se há motivos ainda para a gente preocupar aqui. Sobre o Ministério Público, se eu entendi, e eu acho que está presente no grupo, chegou já o Ailson. Sim, Amaílson, é sobre isso mesmo, é sobre o Ministério Público e o Ailson está presente. Estou presente. Eu quero primeiro, Ailson, dizer que é uma alegria estar falando com você, viu? Da mesma forma. Tá? Dizer do grande respeito que eu tenho pelo colega. E segundo, porque eu também sabia que um dos pontos que você sempre indaga é sobre a questão do Ministério Público. Nós tivemos o cuidado, este final de semana, de fazer um retrospecto das principais fases processuais, das diversas intervenções havidas nos autos da monitória, e, inclusive, paralelamente, recursos havidos, tá certo? No que diz respeito ao Ministério Público, que eu sei que é uma das preocupações do colega, doutor Ailson, da nossa parte, mais uma vez, nós concluímos que
as observações do Ministério Público. A primeira, na pessoa da doutora Fernanda, em que ela diz que, por se tratar de matéria, de bens absolutamente disponíveis, o Ministério Público não tem interesse em se manifestar, né? O segundo momento é quando há uma manifestação da doutora Sônia, também no Ministério Público, em que ela diz da necessidade, no seu sentir, de apresentação de alguns documentos, e nos autos, todos os documentos elencados por ela foram rigorosamente apresentados, tá certo? Então, com segurança, nós afirmamos que não existe nenhuma pendência, até porque eventuais observações feitas por ela, sugestões, né? Sugestões feitas por ela, sequer o desembargador, relator, levou em consideração, tá certo? Então, no entender do escritório, não há o desatendimento ou, em outras palavras, não há qualquer pendência processual com relação ao Ministério Público. Esse é o nosso entendimento. Doutora, eu poderia... A senhora concluiu o seu raciocínio? Já concluí. Pois não. Eu costumo dizer nas outras reuniões que nós não temos somente a questão da preocupação com a AFABEC. Nós temos a preocupação também agora, né, com o Bradesco retornar os autos. Foi o detalhe que aconteceu agora, né, em função que o desembargador, como a senhora muito bem sabe, com base na retirada do Bradesco, ele entendeu que não poderia dar continuidade à homologação do acordo em função da retirada. Agora, voltando à questão do Ministério Público, a senhora sabe que, tanto primeira e segunda instância, normalmente os desembargadores ou o juiz de primeira instância, eles acompanham a manifestação do Ministério Público. Em regra, é desta forma. O desembargador, no caso específico, com a manifestação acho que foi da doutora Fernanda, ele despachou mandando as partes falarem sobre o parecer ministerial. A senhora falou, inclusive levou os autos, a documentação solicitada, no caso da CABEC, e tem a questão da AFIBEC. O Antônio Carlos Fernandes justificou que a AFIBEC, ela de fato existe, de direito existe, de fato ela não tem nenhuma movimentação. Agora, o Ministério Público também tratou daquela questão envolvendo a questão dos honorários, que não é pertinente à senhora, como representante da CABEC. Eu vejo que seria mais pertinente ao Antônio Carlos. E ela sugeriu, o parecer ministerial, a senhora deve saber, que a suspensão não foi que não ocorresse a homologação, e sim a suspensão. E também tem dois pontos lá que eu achei sem sentido, mas são sanáveis. Aquela questão do Banco Central, porque o Banco Central integrou aquele contrato do fundo de contingência. O Ministério Público entende que deveria também o Banco Central, através da sua Procuradoria, integrar a LIDE, principalmente na questão do acordo, né? E também aquele outro que não ficou muito explicado, possível crime financeiro. Eu não entendi aquilo ali. Também totalmente sem sentido, na minha opinião, né? Então, tem 4 pontos que o Ministério Público enfocou. A questão do Banco Central, que eu pessoalmente não vejo cabimento, mas tratou disso. A questão, segundo ele, né, o Ministério Público tem possível crime financeiro, que ele não ficou bem explicado, não tipifica, por sinal, apenas manda para remeter para o MPF. A questão envolvendo dos honorários, segundo
o escritório do doutor Paulo Quezado, o doutor Antônio Carlos Fernandes não teria legitimidade de assinar o acordo. E também, só estou repetindo, essa questão da representatividade da AFIBEC, no caso, uma assembleia. Eu vi nos autos a manifestação. No entanto, não há nos autos, como a senhora também frisou, nenhuma manifestação do desembargador contra esses pontos levantados pelo MP. Então, é uma coisa que poderá retornar, né? Diante agora do despacho, repito, da decisão dele, né, de dar continuidade, não faz mais sentido. Agora, doutora, dentro do aspecto aí da AFABEC, eu queria trocar algumas ideias com a senhora. Eu já conversei com o doutor Castelo sobre isso, a questão da AFABEC. A AFABEC é o nosso entrave. Não só a AFABEC, como também o Bradesco agora. Aí você me permitiria, quero só uma questão para ver se a gente esclarece. Nós poderíamos fazer aqui um stop para poder a gente colocar alguns pontos aí, antes de passar, porque senão vai ficar muito longo e assim a gente ataca ponto por ponto, tá certo? Certo. Então, eu vou fazer algumas observações, em seguida eu vou passar para o Pascoal, que está aqui comigo, porque ele sabe de qual todos esses pontos processuais. Mas eu primeiro vou fazer algumas observações. Uma, como você mesmo falou, essa questão de honorários está fora da nossa conversa aqui, em termos de escritório da ACABEC. A questão da referência, as referências feitas à FIBEC, não existe previsão legal ou contratual obrigando a essa assembleia para poder haver esse posicionamento. Então, também nós não estaríamos sujeitos, nem o juiz poderia exigir isso. No que diz respeito a crime financeiro, não há qualquer tipificação desse crime financeiro e tampouco o Bacen, no caso, que assinou o contrato, à época, antigo contrato, veja que nós temos na estrutura do país, nós temos o Banco Central, que é o banco chamado, que a gente estudou, o Banco dos Bancos, né? E nós temos a Previc, que é o equivalente ao Banco Central para a Previdência, né? Para a Previdência. Então, veja, na verdade, as questões levantadas quanto à intervenção do Bacen e quanto possível crime financeiro está na órbita apenas de referência, tanto que o próprio relator nem deu importância, nem, entendeu? Nem porque não tem consistência. Já é a ACABEC, já é assistida, já é fiscalizada pela Previc, e tudo que foi feito até hoje foi feito exaustivamente e está sendo feito exaustivamente com a intervenção da Previc, que é o órgão competente. Seria admitir que a Previc também estaria participando, entre aspas, desse crime financeiro, né? Entendeu? Então, esses pontos, Ailson, no nosso entender aqui, escritório, dois deles, como eu lhe disse, honorários, não temos o que dizer, até porque, no meu entender, se alguma pretensão, já disse isso publicamente, que vá na ação própria, autônoma, cabível, se tiver munição para ir, né? Porque também não pode só levantar assim, né? Não pode só sonhar, não. Tem que mostrar o serviço dentro da monitória, né? Etc. Bom, e crime financeiro e Banco Central sequer foi considerado pelo relator. Então, eu queria fazer essas colocações e dar um stop aqui, como ele disse, fazer um break para o Pascoal fazer um posicionamento de ordem processual. Tá bom? Pascoal. Maísa, bota o teu microfone no mudo. Bem, pessoal, boa tarde primeiro a todos.
certo? Otávio, Eu queria só fazer algumas colocações, porque durante todo esse final de semana eu me debrucei novamente, mais uma vez, nesses autos, e fiz um histórico sem qualquer tipo de juízo de valor, um histórico dos atos processuais. Então, sobre essa questão do parecer do Ministério Público, o que é importante a gente lembrar dentro da sequência? O Ministério Público foi ouvido já, na segunda instância, por 2 vezes. Na primeira vez, que foi um parecer da doutora Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro, esse parecer de 24 de fevereiro de 2017, em que ela opina pela rejeição das preliminares levantadas nos recursos, e no mérito diz que, por se tratar de direito disponível, não tem que o Ministério Público intervir. O processo, então, evoluiu com aquele pedido de tutela formulado pela FABEC, a negativa e tudo, e após a apresentação da petição de acordo, vejam, quem despachou em primeiro momento foi o desembargador relator, em que ele determinou, em 17 de abril de 2019, a intimação da FBEC para que se manifeste sobre sua situação jurídica, a intimação da CABEC para que se manifeste sobre a alegada irregularidade de representação suscitada pelo Bradesco, intimação da CABEC, a FABEC e a FBEC para apresentar a ata de reunião deliberativa do acordo e, após isso, vista a Procuradoria. Certo? Em 25 de 4 de 2019, a CABEC apresentou uma procuração atualizada. Em 10 de 5 de 2019, vem a manifestação da FABEC através do escritório do Paulo Quezado, atuando com subestabelecimento com reserva de poderes do Antônio Carlos, onde ele questiona a questão dos honorários, de que não recebeu honorários, e pede uma dilação de prazo para apresentar as atas de assembleia. Em 15 de maio de 2019, o doutor Antônio Carlos questiona também em nome da FABEC e a FBEC, informando que a FBEC continua a existir e reiterando o pedido de homologação do acordo. O parecer da PGJ, da pessoa da procuradora doutora Sônia Maria Medeiros Bandeira, ela vem no dia 28 de maio, portanto, após todas as manifestações. E ela diz, em resumo, sobre honorários advocatícios, deixa de se manifestar, sobre a representação judicial da CABEC, consigna que foi juntada à procuração atualizada, suprindo o que foi determinado pelo relator, sobre a FABEC e a FBEC, concorda com a dilação do prazo requerido para a apresentação das assembleias, ela pugna pela suspensão da homologação do acordo, até que a FABEC e a FBEC apresentem o documento cuja dilação foi pretendida, e pede a intimação do advogado Antônio Carlos para que esclareça sobre a não participação de todos no acordo. Pede que seja oficiado o Banco Central para intervir nos autos como interveniente ou amicus curiae, e diz sobre a questão de crime financeiro que considera suspeita uma deliberação administrativa que a CABEC levou. Doutor Pascoal, só um segundinho. Pedi à doutora Maísa que desligue o microfone dela, porque está dando eco com o seu aí. Pronto. E ela pede, então, que ela considera suspeita uma deliberação administrativa do Conselho Deliberativo da CABEC, que havia, lá eu tenho essa data aqui, posso passar para vocês, dito que, aqui a data, 10 de 3 de 2017, em que o Conselho Deliberativo da CABEC dizia que o objeto teria sido quitado. Quando ela fala em crime financeiro, ela se reporta exatamente a essa suposta deliberação administrativa e não ao acordo em si, tá certo? Tanto que pede que seja oficiado o Ministério Público para que analise a possível intervenção, analise a possível ocorrência de crime financeiro. É importante só destacar o seguinte, que após esse parecer, a própria CABEC peticionou juntando a ata da reunião que decidiu pelo acordo, a ata da reunião da Assembleia da FABEC, e que nos despachos seguintes do desembargador, inclusive culminando agora no último, em momento algum ele dá qualquer tipo de cabimento
a esse argumento do Ministério Público de que haveria um possível crime financeiro ou de que haveria a necessidade de intervenção do Banco Central. Então, eu queria só pontuar isso de forma cronológica, tá certo? Porque, só para deixar claro que não houve, o parecer do Ministério Público foi após o despacho do próprio relator, após as partes terem peticionado, e não houve também nenhum tipo de manifestação do desembargador para que as partes se manifestassem sobre o parecer do MP. Esses pontos que ela questionou, simplesmente ele passou ao largo, isso já tem bastante tempo, né? Vejam que esse parecer dela é de maio de 2019, e de lá para cá ele já proferiu algumas decisões e não considerou realmente essas colocações. Então, eu só queria fazer essas observações, que são de ordem cronológica dentro do processo, e devolver a palavra para a doutora Amailson ou para o doutor Ailson, né, para finalizar as suas colocações. Tá bom? Obrigado. Duda, eu gostaria de falar. Pois não, Castelo, pode falar. Bom, queria cumprimentar a doutora Maísa, o doutor Pascoal e os demais colegas, eu já falei. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Com relação a esse retrospecto, foi muito bom porque a gente solidifica, eu, por exemplo, que não acompanho o processo para e passo, foi muito bom esse retrospecto que a doutora Maísa fez e o doutor Pascoal. Agora, essa questão do Ministério Público, se levantou na nossa reunião lá do grupo, o grupo menor, a Sandra tinha esclarecido. Eu, por exemplo, saí convencido que o problema estava superado, mesmo antes da decisão do desembargador, porque ela se orientou para nos dar a resposta ao questionamento do doutor Ailson. Ela perguntou a vocês dois e vocês passaram para ela o que passaram agora para nós, e ela nos explicou lá, e eu pelo menos saí convencido que não seria entrado, como realmente não foi, como o doutor Pascoal acabou de falar. O desembargador não deu cabimento. Então, como a reunião foi marcada para antes da decisão, nós não conhecíamos a decisão do desembargador, a gente ia tratar de estratégias com relação ao julgamento dele, daquela petição do Antônio Carlos, das petições que a Cadec já fez, das petições que o Paulo Quezado já fez, mas antes da reunião, não foi adiante, nem todos puderam participar, e aconteceu a decisão. Eu acho que para a gente objetivar, foi bom, eu repito, a retrospectiva, mas era bom que a gente tratasse aqui de que estratégias nós vamos tomar agora, com relação ao recurso de agravo, quem é que vai entrar, quem é que não vai, como é que a gente vai acompanhar isso, ajudar e tudo. Era essa a colocação que eu gostaria de fazer. Eu não entendi, eu queria pedir, Castelo, não entendi assim, você gostaria de estratégia em que sentido que você está falando? Nossa estratégia dentro dos autos, nós, enquanto escritório de advocacia, é isso da CABEC? Não. É que estratégia nós todos que estamos participando aqui dessa reunião, tomaria. Eu sei que a CABEC está muito bem defendida por vocês, certo? Ora, nenhum dos colegas, nem aqui, nem os que não estão participando aqui, questionam isso, não. A gente sabe que o acompanhamento está sendo rigoroso, em cima, ao pé ali do desembargador, com visitas presenciais, petições. Eu digo assim, quando nós chegarmos para esse grupo menor, eles vão perguntar o que é que a gente vai fazer. É isso que eu queria colocar, né? Eu sei que a situação da CABEC é delicada. A CABEC não pode brigar com o seu patrocinador, tem que pisar em ovos. Agora, questionando se a diretoria da FABEC, se convoca uma Assembleia Geral com 1/5 dos associados para destituir, fazer uma nova eleição. Nós aqui, desprendendo vocês dois um pouco da CABEC, mas com a experiência que vocês têm, conhecimentos, que estratégias nós teríamos que caminho nós teríamos a tomar agora? Amailson, a pergunta do Castelo é que
que Camils, nós pessoas que fazemos parte desse grupo, Jacó, Josiel, ele, Ailson, qual é a sua sugestão com relação a estratégias que esse grupo deveria tomar? Não a sua estratégia dentro do processo, não é isso, é a nossa, enquanto pessoas leigas que estamos nos movimentando para tentar ajudar de alguma forma. Entendi, Sandra. Ok, Carlos, eu entendi perfeitamente. Ou seja, feitos os esclarecimentos, agora veja, como vocês já perceberam, existe a estratégia do escritório dentro da ação, né? Já, inclusive, já é do conhecimento, acho, de todos. Muito bem. E aí, vocês estão fazendo um trabalho dedicado, extraordinário, já perceberam o que é mais importante, vocês perceberam que a AFABEC, tá certo? Está agindo, né, no nosso sentir, a nosso ver, não só contra o acordo, mas contra os interesses de seus associados, contra os interesses da coletividade. Inclusive, naquela última reunião que nós tivemos, a audiência, aliás, foi na audiência, eu disse, olha, se a questão é de honorários, existe o ringue, a arena própria, onde isso pode ser discutido. Agora, jamais ferir o que foi decidido legalmente, por unanimidade, pelos donos da AFABEC. A partir do momento que, por unanimidade, há uma decisão, obedecidas até de forma exagerada todos os requisitos contratuais e legais, qualquer ação, qualquer movimento contrário a isso significa a violação dos interesses dos associados e, por consequência, expondo esses administradores a consequências tanto de ordem administrativa, como representante, como pessoal, civil e criminalmente. Tá certo? Isso não tenho dúvida. E se caracterizada esse confronto entre a vontade dos associados manifestadas em Assembleia Geral, não existe nada acima da Assembleia Geral, só se ela estivesse violando algum preceito infra ou mesmo constitucional, que não é o caso, né? Então, compete isso, é que a gente está sentindo falta, já que processualmente, junto ao Poder Judiciário, está tudo posto, agora vamos mais questionar outros pontos agora, está tudo posto, tudo na mão para decidir, e nosso direito é excelente. Agora, precisa que, entre aspas, os donos da AFABEC, que são os seus associados, que já se manifestaram, que seja respeitada a vontade desses mandantes. Os diretores são meros mandatários, é tanto que eles exercem um mandato, não é? Um mandato. Muito bem. Um mandato que parece que nem mais existe, mas fica só esse ponto aí como observação. Bom, mas aí vocês nos perguntam sobre sugestões que nós poderíamos transmitir para que nossos esforços jurídicos fossem associados aos esforços de vocês na solução do conflito, porque eu percebi é isso daí. Claro que eu quero aqui me posicionar, porque eu não posso ir adiante do que o meu mandato de procuradora judicial me permite. Então, eu tenho uma procuração com poderes específicos para defender a CABEC em juízo, né? E tenho também um contrato que me obriga a um assessoramento jurídico consultivo para a CABEC. Mas
de qualquer forma, como procuradora judicial, como contratada e mesmo como associada da FABEC, né, que eu também sou associada da FABEC, nitidamente há esse conflito, nitidamente um conflito insuperável que não pode haver concessão de nenhuma ordem. Não se trata aqui de ceder parte ou todo, aqui trata-se de exigir o cumprimento dessa decisão assembleial, da mesma forma que nós estamos sempre nos posicionando no sentido de que o acordo celebrado é inatacável. Nós não podemos admitir a insegurança jurídica em que uma das partes, motivadas por razões que aqui eu não quero nem relacioná-las, mas poderia, só a título de exemplo, admitir para fim de raciocínio, não necessariamente esse é o caso, mas imaginemos que num acordo perfeito e acabado em fase de cumprimento há meses, sendo cumprido por todas as partes, alguma das partes sinta, anteveja a possibilidade de ganhos com isso. Vamos imaginar que as taxas de juros subindo ou descendo provocam o enriquecimento de uma das partes. Então, essas partes, opa, vamos agora desistir, porque o tempo agora é de aproveitar os juros baixos ou os juros altos. Isso, eu, diversas vezes, até hoje, eu já disse, isso seria alimentar a própria torpeza, o que o direito afasta. Você desistir de um acordo, porque no momento, do ponto de vista econômico-financeiro, não poderá não estar sendo interessante, isso geraria, eu não estou dizendo que é o caso do Bradesco, estou dizendo que é esse o motivo porque os tribunais, de forma predominante, inclusive cortes superiores, dizem que, uma vez firmado o acordo, iniciado o seu cumprimento, não é dado o direito a nenhuma das partes de desfazê-lo. Por quê? Porque senão nós estaríamos ferindo o ordenamento jurídico no sentido de que estaríamos estimulando para que quem cometeu o erro se beneficie da sua própria torpeza, né? Então, voltando à linha de raciocínio, é muito importante a iniciativa de vocês, a união de vocês, no sentido de que, tanto no corpo a corpo, junto à administração da FABEC, seja feito sentir a essa administração composta de colegas da mais alta idoneidade, comprovada em décadas de trabalho junto ao BEC, que caiam em si, vejam o grau das suas responsabilidades, sintam as consequências que essa atitude pode trazer, um lado. E do outro lado, diante de uma possível, mas não impossível possibilidade, diante de esses colegas administradores, esses mandatários insistirem em descumprir, em confrontar, em violar a vontade coletiva, que esse grupo de colegas da mais alta estirpe do BEC, que tome as iniciativas cabíveis, se for o caso, se for até pela destituição dessa administração, tá certo? Se caracterizado que essa administração está agindo deliberadamente em confronto com a vontade coletiva. Não sei se eu fui clara. Doutora Maísa, a senhora concluiu o raciocínio da senhora? Concluí, sim, concluí. Dentro desse aspecto, que era um dos pontos que eu ia levantar, dá licença aqui, só um instantinho, que eu iria levantar e a senhora achou melhor fracionar para ser mais didático.
A senhora sabe que no Código Civil, o artigo, não sei se é o 60 ou é o 59, fala que dá possibilidade da destituição dos representantes de uma associação através de uma convocação de, no mínimo, 1/5 dos associados. Bom, aí vem a seguinte questão. Diante que nós estamos passando dessa pandemia, pelo menos eu não conheço, eu não sou atuante nessa área, mas pelo pouco que eu já pesquisei, tudo passa pela documentação ainda física. Ou seja, teríamos que fazer uma convocação de, no mínimo, 100 colegas que são associados à FABEC para formar uma assembleia, convocar uma assembleia para deliberar sobre essa questão da destituição ou não dos mandatários da FABEC. Bom, aí vem aquele outro problema. Se conseguimos as 100 assinaturas, no sentido que seja feita essa assembleia, como fazer essa assembleia se ela não pode ser presencial? Porque, como a senhora sabe, os atos praticados nessa assembleia são formais e devem ser levados ao cartório para o seu devido registro. E nós também estamos nos deparando com essa situação hoje da pandemia, que no isolamento social. Eu pergunto à senhora aí, existe alguma outra forma que poderíamos pensar em formar a questão das assinaturas? Eu vejo que é impossível, teria que ser assim. Agora, como fazer para dar a legalidade do ato, se assim prosseguirmos? Doutora Maísa? Ela deve estar discutindo aí com o Pascoal. Só um minutinho. Desligado, eu estava falando aqui com o Pascoal. Mas eu estava falando. Eu estava falando, você concluiu, Ailson? Perfeito, é porque, como eu disse à senhora, vou repetir só algumas passagens, o Código Civil dá essa faculdade dos associados destituir, aliás. Porque é uma medida extrema, realmente é uma medida extrema, mas diante que nós estamos passando esse impasse, é uma forma que eu estou vendo, não só eu, muitos estão vendo, porque quem contratou o escritório do Dr. Paulo Quezado foi a atual diretoria da FABEC. E se a gente destitui a diretoria da FABEC e, logicamente, ao mesmo tempo, dá posse aos novos dirigentes da FABEC, como novos dirigentes teriam poder ao seu advogado contratado para que ele desfaça aquilo que ele fez nos autos, porque, como a senhora muito bem frisou, a assembleia ocorrida no dia 16 de fevereiro é inatacável. Ô, Ailson, eu estou olhando aqui, puxando, você está me ouvindo? Estou, senhora. Eu estou aqui com a lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre... Só aqui no caput, vou voltar aqui. Dispõe sobre regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia, tá certo? Sim. E aqui nós temos o artigo 5º, que literalmente diz o seguinte: a Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Constitutivo da pessoa jurídica. A manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a cientificação do participante e a segurança do voto e produzirá todos os efeitos legais de uma assembleia presencial. Então, a dificuldade que você está sentindo, se você tem facilmente o 100, você tem o amparo do artigo 59 do Código Civil, você reúne o 100, você faz a Assembleia Geral
virtual, né? Virtual. E com amparo nessa lei, você atinge seu objetivo. Agora, nós temos só a questão das assinaturas, né? Sim, as assinaturas que você diz, Dos associados. Poderia dar uma palavrinha? Olha, a manifestação, só concluindo aqui, olha, a manifestação, parágrafo único, a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador que assegura a identificação do participante e a segurança do voto e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Ok? Ok. Qual é a lei, doutora, que a senhora falou? Lei 14.010. 14.010, né? 14.010. De Posso dar uma palavrinha? Voltando aí. 10 de junho de 2020. Pode, Marcelo. Ô, Marcelo, estou ouvindo. É o seguinte, eu tenho alguma experiência a respeito disso, porque, inclusive, em assembleias de condomínio, eu já participei de assembleia virtual, exatamente com base no que dispõe a Lei 14.010. E, na realidade, não há necessidade de nenhum papel físico. Existem no mercado alguns aplicativos que já estão sendo disponibilizados por várias empresas, que as pessoas podem, através do seu celular, baixar, fazer a votação, vota no próprio aplicativo e tem todo o efeito legal. Então, existiria um caminho por aí. A dificuldade que eu vejo é com relação ao nosso público, de repente, alguma dificuldade que a gente tenha de fazer com que as pessoas utilizem esse recurso. Mas é um trabalho que pode ser feito. Mas eu queria também tratar esse assunto sobre dois aspectos. Um aspecto, é claro, do ponto de vista legal, jurídico, e do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista administrativo, qualquer ação que a gente faça, o resultado dela vai cair na esfera judicial. Então, eu vejo que são dois caminhos que podem ser seguidos paralelamente e que, no final, ele vai chegar a um ponto único, que é a esfera judicial. Então, independente das ações que a gente tome com relação à AFABEC, em termos de destituição da atual diretoria, posse de uma nova diretoria, contratação de outro advogado e tudo mais, a gente vai voltar ao ponto judicial. Então, do ponto de vista administrativo, essas ações contra a AFABEC, eu vejo que a gente, primeiro, teria que ter a identificação de pessoas que tivessem condições de assumir essa nova diretoria da AFABEC, e isso não pode ser qualquer um, pelo que eu já estive olhando no Estatuto da entidade. Precisa ser um sócio fundador, aquele que assinou a adesão à associação até 90 dias após a sua fundação. Eu acredito que a doutora Maísa esteja incluído nesse rol, e a gente precisaria identificar outras pessoas onde a gente pudesse abordar para ver a possibilidade delas participarem disso. Porque as pessoas mais novas, da minha geração, para trás, de repente, eu infelizmente não sou associado à AFABEC, mas mesmo que fosse, eu não poderia, tá certo? Porque a minha associação seria posterior aos 90 dias após a fundação. Então é o seguinte, a gente tem que superar essas barreiras, identificar essas pessoas, trabalhar com o corpo associativo no sentido de utilizar essas ferramentas e fazer uma assembleia virtual, onde a interação entre as pessoas pode acontecer da forma como nós estamos fazendo aqui, ou através do Meet, ou através do Zoom, ou através de qualquer outro aplicativo, e a votação, que seria a assinatura no papel, através de um aplicativo específico, onde as pessoas manifestariam a vontade delas com relação a isso aí. Bom, dito isso, eu vou partir para a questão jurídica. Como a doutora Maísa falou, uma das partes não pode desistir
unilateralmente do acordo. E o questionamento que eu queria fazer era o seguinte: o que é que está sendo feito, independente das ações administrativas que nós podemos tomar e vamos tomar daqui para frente, o que é que está sendo feito do ponto de vista legal, no sentido de reverter essa situação do patrocinador de sair unilateralmente do acordo, está entendendo? Porque mesmo que, digamos, num passe de mágica, a gente consiga que na semana que vem se destitua a diretoria da AFABEC, coloca uma nova diretoria e na terça-feira seguinte se contrate um novo advogado, como é que a gente vai chegar no ponto de uma homologação do acordo? Está entendendo? Então, se essa desistência unilateral não pode ocorrer, independente das ações que sejam tomadas contra a AFABEC, no sentido de demover, reverter essa posição dela, tem a questão jurídica, que aí eu fico com essa dúvida do que é que poderia ser feito do ponto de vista legal. É claro, vem daí a situação da CABEC, se esse posicionamento do escritório da doutora Maílza, de repente, não traria alguma dificuldade para a CABEC, alguma coisa desse tipo, mas o que é que poderia ser feito do ponto de vista legal e o que é que está sendo feito no sentido de reverter essa posição do patrocinador? Porque, pelo que eu entendi até o momento, a decisão do juiz, do desembargador, foi de não homologar o acordo fundamentado na manifestação do patrocinador de desistir unilateralmente desse acordo. Está entendendo? Obrigado aí pela participação, fica aí as ordens. Posso falar? Claro. Ok. Marcelo, entendi perfeitamente suas colocações, inclusive os esclarecimentos feitos. Você é homem aí da tecnologia, você se posicionou muito bem. Nós demos aí o amparo legal e você deu o amparo técnico com referência à Assembleia Geral. E aí, no que diz respeito à questão jurídica e judicial, né, nós temos o seguinte: nós nos posicionamos quanto à impossibilidade de os contratantes, os acordantes, unilateralmente desistirem do acordo, né? E nós nos posicionamos não por interpretação própria, mas com amparo na interpretação dada por quem de direito, no caso, os tribunais, inclusive do Estado do Ceará, mas que vai do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, e passa pela Corte Maior Infraconstitucional, né? E então, a solidez do direito, hoje reconhecida pelos tribunais. Muito bem. O outro ponto é que o desembargador, ele não atentou, ainda não se questionou, ainda não se mostrou para ele esse posicionamento dos tribunais, não. E isso nós vamos fazer agora, no momento em que ele desprezou, rejeitou os dois recursos, né, tanto do Antônio Carlos quanto do escritório Paulo Quezado, /AFABEC, ele lá diz, primeiro, matéria completamente estranha a monitório. Pronto, e afastou e negou as tutelas de urgência pretendidas. Afastou. Aí disse, depois volta para eu apreciar a questão de mérito. Muito bem. Então, nós temos agora, e o prazo, nós já sabemos que vai até o dia 3, a oportunidade através de embargos de declaração, onde a lei dá a oportunidade para que a parte discuta controvérsia, contradições e omissões, nós então vamos exaustivamente, né, minuciosamente questionar toda a matéria de direito para que, indo não só o desembargador possa até se retratar, se for o caso, diante da solidez dos argumentos, se ele for um magistrado de estatura jurídica, ele pode se curvar a isso, e se não, ele nos dará a oportunidade
de levar esse assunto para o colegiado, tá certo? Colegiado esse que tem, por exemplo, a figura do desembargador Carlos Alberto, que também já conheceu desse assunto, já conheceu dessa matéria, tá certo? Ou seja, nós não vamos numa aventura jurídica, não, nós vamos calçar nesse embargo de declaração, fechar todas as portas, de forma que uma decisão equivocada, seja do relator monocraticamente, seja do colegiado, nos permita alcançar uma corte superior, onde, com certeza, a jurisprudência que está lá, consolidada, prevalecerá. É o que nós podemos fazer e vamos fazer no momento a apresentação desses embargos de declaração. Não sei se faltei abordar alguma coisa, Marcelo. Não, doutora Maísa, está muito perfeito, completo. Eu só gostaria só de indagar a senhora sobre um ponto. A senhora, como participante da AFABEC e também sendo uma associada da AFABEC prejudicada nas ações, a senhora veria algum conflito de interesse no escritório da senhora atuar contra a AFABEC desse aspecto? A senhora poderia nos ajudar, até indicando pessoas que estariam enquadrados nessa condição de associados, eu não sei como é o nomezinho, fundadores, aquelas pessoas que entraram... Sócio-fundador, Marcelo, Sócio-fundador, pronto. Então, a senhora poderia nos ajudar na indicação desses sócios fundadores que, eventualmente, tivessem interesse de ajudar na solução desse problema e, eventualmente, concorrerem a uma eleição para participar de uma nova diretoria da AFABEC? Marcelo, eu tenho tido um cuidado muito especial durante o curso desse processo, que já se alonga por muitos anos, de a gente deixar muito clara a posição de advogados da CABEC, porque é muito fácil se envolver, né, até por uma questão subjetivo ou emocional, com o problema da FIBEC, com o problema da FIBEC, com o problema, né? Para ficar bem clara, Bradesco, muito clara a posição do escritório como advogados da CABEC e, por consequência, inafastável como advogados dos participantes, porque a CABEC não pode tomar nenhuma decisão que seja contrária ao interesse dos participantes, tá certo? A CABEC está, na verdade, sujeita só à lei. A lei defende os interesses dos associados, dos participantes, e aí, acima disso, só a lei, que ela está obrigada a cumprir, tá certo? É tanto que levou a questão para a Assembleia Geral. E o corpo associado, o corpo de participantes, né, está ciente, a Sandra já exauriu essa questão, exaustivamente. Então, veja bem, entre o grupo que está aqui conversando conosco, tem pessoas ilustres que conhecem de forma intestina toda a realidade, não só do BEC, como da AFABEC, né? Que com certeza devem ser até fundadores. Eu me lembro do doutor Castelo, está aí, uma pessoa absolutamente atuante em todas as áreas de atividade do BEC, da FABEC e de outros. Então, acho importante, por exemplo, a minha pessoa, acho que eu devo me resguardar, e o escritório também, e toda a minha energia e conhecimento, inclusive da minha equipe, seja dirigida para sustentar esse acordo focada na CABEC e, por consequência, no interesse dessa coletividade tão sofrida. Mas, se tem um caso aí, talvez o doutor Ailson também seja fundador. Me recordo que, no desespero, quando o BEC passou por uma das muitas calamidades, nós nos sentamos e redigimos
o contrato da AFABEC, contrato de AFIBEC, e fizemos aquilo porque nós estávamos temerosos do que poderia acontecer, como realmente aconteceu, de tantas dificuldades na vida dos becistas. Então, eu lhe digo com sinceridade, há colegas, mais do que eu, com mais memória, com mais capacidade de liderança, até porque nunca se afastaram da liderança, se reúnem periodicamente, convivem socialmente, participam da vida familiar de grande parte. Então, são pessoas que eu, inclusive, quero deixar registrada a minha admiração por manter ainda vivo esse grupo do BEC e conhecem não só a todos, como seus familiares. Então, eu lhe confesso que eu não tenho, em razão do distanciamento da minha advocacia com a vida becista, eu não tenho condição de ajudar nesse sentido. É esse meu pensamento. Doutora Maísa? Sim. Ailson. Diga, Ailson. Eu gostaria de fazer uma indagação à senhora aqui. A senhora falou em base de declaração. Certo. No caso específico, pelo que eu pude entender, foi uma decisão monocrática. Aí não seria um agravo interno, não? Não, o agravo, oportunamente, o agravo não está fora do nosso radar, não. Mas, no momento, nós vamos questionar através dos embargos, é uma preocupação que não é só nesse processo, não. Aqui no escritório, nós não perderemos essa oportunidade, que muito advogado perde. Nós aproveitamos dos embargos, que podem ser oferecidos em qualquer decisão, nós podemos entrar e vamos pré-questionar tudo, para quando nós chegarmos num tribunal superior, não vem alegativa, o advogado, na oportunidade, não questionou esse assunto. Então, nós vamos fechar todas as portas. Tudo bem. Visando, Ailson, justamente questionamento para fim de recurso. Nós estamos vendo adiante, mas o agravo é o passo seguinte. Queria me manifestar, por favor? Pois não, Castelo. Eu gostei desse posicionamento da doutora Maísa com relação aos embargos de declaração, exatamente pelo que ela falou agora, pelo pré-questionamento. Porque isso aí ninguém sabe onde é que vai parar. E pré-questionando agora, nós podemos levar isso até na última instância. E o desembargador deu essa deixa, porque está lá com a decisão dele. E com relação... Nós não podemos perder essa oportunidade, Castelo. É muito. Isso. Nós nos agarramos. Era o que nós queríamos para pegar aí. Isso. Nós aprendemos lá no DEJU, com o doutor Saraiva, com o doutor Holanda e com você, que a gente tinha que pré-questionar essas coisas para poder, lá na frente, a gente poder alegar e levar o processo até o superior final. Perfeito. Até o STF. Nem todo advogado sabe disso. E com relação ao questionamento, a sugestão que o Marcelo pediu a você, eu concordo inteiramente também que eu achava incompatível você ser advogado da CABEC e compor a diretoria da FABEC, na presidência ou na vice, ou em qualquer diretoria. Eu também concordo com você, não é uma boa estratégia, nem era bom para a sua pessoa. E com relação à minha pessoa, agradeço o que você falou, mas eu não sou sócio fundador. Eu me disporia, não a ser presidente, mas participar do grupo. Mas eu entrei somente no ano passado na FABEC. Não sou sócio fundador, não teria esse requisito, né? Eram essas duas manifestações que eu queria fazer. E outra coisa, os embargos declaratórios vão fazer com que, se ele, como você falou, doutora Maísa, ele pode se retratar, e se não se retratar, vai para a Câmara, né? E a gente terá mais uma oportunidade, é um colegiado, apesar de ser pequeno, mas não deixa de ser uma decisão, um juiz monocrático, e a gente poderá empreender questões, tanto o escritório como nós outros. É isso mesmo. Ailson, mais alguma coisa, Ailson? Não, essa questão da associação é uma coisa que
Eu estou só na dúvida aí, o Marcelo levantou que para ser da diretoria tem que ser sócio fundador. Tem lá no estatuto, Marcelo? Exatamente, aí está lá no estatuto. Para você fazer parte da diretoria, você tem que ser sócio fundador. Quem entrou, por exemplo, pelo Castelo, se ele entrou aí o ano passado, ele jamais poderia ser. Eu queria também deixar registrado aqui que eu concordo com o posicionamento da doutora Maísa. Realmente é uma situação difícil para ela, mas é a história. Perguntar não ofende, né? E independente disso, dela atuar como presidente, de repente, ou participar da diretoria da FABEC, eu vou perguntar de novo, porque também não ofende. E do ponto de vista legal, o que é que o escritório poderia nos ajudar? Ou também a senhora vê essa situação como um conflito de interesse? É isso, Marcelo, que e o Castelo percebeu o que eu quis dizer, ele sentiu o que eu quis dizer. Em todas as oportunidades, eu tenho tido cuidado para que cada um cumpra seu papel, porque existe um interesse Eu sinto isso também, né? Interesse, eu não posso afirmar que eu não tenho prova, mas vocês já devem ter percebido que o escritório Paulo Quezado tem como estratégia principal gerar conflitos, levantar possíveis vícios, né? Levantar possíveis vícios para criar entraves, porque tudo que nós queremos é resolver isso o mais rápido possível. O que o escritório Paulo Quezado quer é quanto mais conflito, mais ele pode, entre aspas, pressionar para obter as vantagens que ele busca. Então, eu acho que a gente não pode esquecer esse cuidado, cada um cuidando do seu processo judicial, processo administrativo, para não dar chance de nem perder o foco, viu, Marcelo? É muito importante isso. Então, não é conveniente que, pelo objetivo maior, mais sagrado, o meu escritório entre numa discussão envolvendo questões administrativas. Isso vai, com certeza, ser levado aos autos, levantar suspeita, entendeu? Aí perfeito. Pisar na casca de banana que o Paulo Quezado anda atrás. Ele anda atrás para deixar a gente escorrega. É mesmo. Sandra, o Marcílio, a Data Vênia, eu discordo aqui do Marcelo, de que ele diz que só quem pode compor a diretoria sejam os sócios fundadores. Não é isso que o estatuto diz. Ele diz que serão direitos sócios efetivos, porque dá duas categorias de sócios, efetivos e os colaboradores e beneméritos. Então, os efetivos, tomar parte das consultas ao corpo social, votar e ser votado. Essa categoria aí de sócios fundadores é um mero registro que não quer dizer nada. Assim, serão considerados sócios fundadores os associados que assinarem a ata de instalação da FABEC ou requereram inscrição como sócio até 90 dias após a sua fundação. Mas isso não diz nada, depois é só um mero título. Isso não influi nem contribui. O pastor está pedindo a palavra. Depois eu quero... Tudo bem, Amais, depois eu quero passar para o Jacó. Depois eu quero que o Jacó fale. Dentro do que o Dom Marcílio falou, realmente, veja, o artigo 15 do Estatuto da FABEC diz o seguinte: a associação será administrada por uma diretoria composta de diretor-presidente, diretor-vice-presidente, diretor financeiro e de patrimônio, diretor secretário social de comunicação e por 3 membros suplentes, escolhidos dentre os membros efetivos do quadro social, eleitos para um mandato de 2 anos. E o artigo 6º, terceiro,
quando trata da designação de cada sócio, diz que os efetivos serão integrados por funcionários aposentados originários do BEC, assistidos pela CABEC. Então, de fato, não há essa vinculação de que tem que ser um sócio fundador, não. Certo? Qualquer sócio efetivo pode exercer o cargo diretivo. Perfeito. Então, eu me enganei na interpretação aí do estatuto. Isso é ótimo, porque senão ia ser um dificultador grande, né? Com certeza. Então, a nossa situação fica mais fácil. Beleza. Jacó, você quer fazer, por favor, aí perguntas e fica à vontade. Eu acho que a doutora Maísa, de forma bem didática, bem tranquila e bem efetiva, já esclareceu a questão básica, que é a questão do parecer do Ministério Público, que ficou para mim muito claro que o Ministério Público, como a gente já havia debatido isso, o Ministério Público não é contra o acordo. Com relação à observação que o Marcelo fez, eu queria só acrescentar o seguinte: na realidade, o Bradesco entrou com a pretensão de desistir do acordo por conta de uma proposta que foi apresentada pela AFABEC através dos seus advogados, diferente da que foi aprovada pela Assembleia Geral. O que me leva a crer que, se a gente conseguir reverter a situação para o estágio anterior, ou seja, a proposta que permaneça no processo, seja a proposta aprovada pela Assembleia Geral, que é coincidentemente, não por acaso, a proposta do Bradesco, o Bradesco não terá razão de sair do acordo. Porque o que pede a jurisprudência dizer que ele não pode abandonar o acordo unilateralmente, ele, ao meu ver, com licença aí dos advogados, ele tem um motivo muito forte, um direito muito bom para sair dizendo: olha, a proposta que eu fiz não foi essa, a proposta que foi aprovada pela Assembleia Geral não foi essa, então não faz sentido eu permanecer nesse acordo, porque este acordo não foi referendado pela Assembleia e nem corresponde ao acordo que eu propus. Quer dizer, eu acho que tudo reside no fato da AFABEC, através dos seus advogados, apresentarem uma proposta diferente. Eu queria só acrescentar aqui uma questão, não sei se vocês todos já sabem, para mim, essa diretoria da AFABEC, ela é totalmente ilegal, né? Porque ela prorrogou o seu próprio mandato por conta da pandemia. Eu não sei, eu não vejo nenhuma lei. Agora mesmo nós tivemos o pessoal do Superior, do Tribunal Superior, do Tribunal Eleitoral, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, eles adiaram a data da eleição, que era no dia 6 de outubro, né? Eu acho que é 6 de outubro, é o dia do meu aniversário, e é por acaso, lógico, né? Para novembro, para não prorrogar os mandatos. E se não for possível, eu vi lá a fala como é o nome? Do pavãozinho lá do STF, do Luiz Roberto. Do Luiz Roberto, ele dizendo o seguinte: se por acaso a eleição não pudesse ser feita até 31 de dezembro, não haveria prorrogação de mandato. Mas a AFABEC antecipou-se a isso, em março, prorrogou os seus mandatos, isso é lindo, criando jurisprudência, tá? Então, é uma beleza, parabéns para a assessoria jurídica lá da AFABEC, e é bom a justificativa. Na justificativa lá do estatuto que diz que os casos omissos serão resolvidos pela diretoria. É lindo isso, rapaz. Ô, coisa bonita, só é o direito. Eu ainda vou ser advogado na vida um dia. Mas, bom, essa diretoria é ilegal, não dá nem para a gente desconstituir o que não existe. Eu não sei, os advogados aí podem dizer, eu acho que é uma declaratória de nulidade, sabe? Para simplesmente a justiça nomear uma diretoria para realizar eleições. Agora, a forma
Aí eu não sei se vai ser por um aplicativo, se vai ser a pessoa vai lá votar. Isso aí é uma questão que é administrativa, não é legal, tá? Mas que essa diretoria da FABEC, para mim, ela é imoral e ilegal, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Então, Marcelo, eu acho que a gente deve caminhar. E, lógico, eu tenho certeza que com a orientação de todos os advogados, Castelo, Ailson, doutora Maísa, doutor Pascoal e todos mais, Jorniel, que quem puder ajudar para aprimorar isso, mas tentar desconstituir essa diretoria da FABEC. Aí o que se vai fazer depois é uma questão também de uma assessoria jurídica para a gente não estar sendo criticado amanhã por fazer bobagem como essas que eles acabaram de fazer, aliás, fizeram em massa, de prorrogar o seu próprio mandato porque não podia botar uma máscara ou coisa parecida para fazer uma votação, entendeu? Então, assim, buscando toda a assessoria jurídica possível, e aí eu concordo com você, vai ser judicializado sem nenhuma questão, mas aí a gente vai ver se realmente, como na Alemanha, ainda tem alguns juízes nessa terra. Valeu? Pegando a deixa aí, Jacó, seria uma declaração sei lá, de nulidade da atual diretoria e, consequentemente, todos os atos por ela praticados, a partir do momento que ela prorrogou o mandato de forma ilegal. É alguma coisa nesse caminho aí. Esse nome foi que me apareceu na cabeça agora, mas, aliás, eu aprendi ainda que o nome da ação não vem muito ao caso, não. O que vem é a correção. É o que se quer com ela, é o conteúdo que ela tem. Mas alguma coisa por aí, realmente. E aí não é pedir à justiça para, olha, põe lá o Marcelo, não. É pedir que a justiça nomeie uma diretoria interina com qual objetivo? Realizar uma eleição. Ou seja, nós estamos querendo que a FABEC tenha uma diretoria legal. Aí, depois da diretoria eleita, ela vai tomar as medidas administrativas que ela, diretoria, legalmente pode tomar. Mas essa daí não pode. Perfeito. Não pode. E nesse sentido, não precisaria nem de uma convocação de uma assembleia antes. Um grupo de alguns associados poderia entrar com ação na justiça pedindo isso aí. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Bom, esse documento da prorrogação do mandato, ele está arquivado lá no cartório Pergentino Maia, é público, qualquer pessoa pode pagar uma taxinha e pegar. Ok? Eu pago. Jacó, inclusive, a propósito desse assunto que o Jacó levantou aí, o Josniel me disse hoje que, na verdade, eu não sei se eu entendi direito, que o documento que existe lá é eles dizendo, a FABEC dizendo, que foi feita uma eleição em abril, ou foi maio, enfim, e que eles foram reeleitos para mais 2 anos, que o mandato deles acaba em 2023, mas pode ser que eu tenha entendido errado, pode ser que tenha sido eles prorrogando o mandato por mais 2 anos. Bom, o fato é que o documento está lá e a gente... Sandra, na realidade, eles não fizeram eleição. A não ser assim, que seja alguma eleição, como a gente sabe que tem por aí, né? Que a diretoria se renova e coisa e tal, ninguém nunca vê falar em eleição. Mas as eleições da FABEC, elas sempre... Lá, Jacó, tudo é feito às escondidas. Não, porque eu votei várias vezes para a presidência da FABEC. O documento que tem arquivado no cartório Pergentino Maia é um documento onde a diretoria reunida da AFABEC, com base no dispositivo estatutário de que os casos omissos serão resolvidos pela diretoria, onde eles prorrogam o mandato da atual diretoria. O documento, inclusive, tem uma correção, era por 1 ano, mas aí depois acharam um pouco e botaram para 2. Beleza. Eu não sei como foi para 4. Parece que é igual do presidente, ou do governador, do prefeito, eu não sei. Mas está lá no cartório Pergentino Maia, esse documento está à disposição, ele é público, é consultável. Certo. Ótimo. É preciso saber também se esse estatuto que está sendo lido aí, se é o atual, porque numa reunião que nós participamos desse grupo menor,
alguém falou que tinha um estatuto consolidado, pode ter havido alguma mudança e a gente não tem conhecimento. Não, Castelo, esse estatuto, na verdade, ele teve o estatuto primeiro, né, original, e depois o primeiro aditivo. E no primeiro aditivo foi transcrito tudo que tinha no estatuto anterior e acrescentado alguma coisa. Então, quando você pega o primeiro aditivo ao estatuto, lá é tudo. Tá tudo. Então, é o atual mesmo. Ok. Bom, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta ao Pascoal, à Maílza? Ou está todo mundo satisfeito? Eu gostei demais, foi muito providencial e eu gostei demais dessa iniciativa dos embargadores. Não ligou mais, não? Eu também estou satisfeito, Sandra. Marcelo, Ailson, Marcílio. Perfeito, claríssimo. Mãos à obra daqui para frente. Eu tenho só essa colocação que eu fiz, né? Não querendo dizer que os embarques não sejam cabíveis, pela minha vivência profissional, eu não quero aqui discordar da doutora, quem sou eu, mas eu continuo na opinião que seria o agravo interno, onde seria levantar todos esses pontos. Porque, se a memória não me falha, a jurisprudência aí tem admitido os embargos, mas na hora de sua apreciação, pelo princípio da fungibilidade recursal, recebe com agravo, que antigamente era agravo regimental, hoje é agravo interno. Mas isso é uma questão profissional, ela tem opinião, eu tenho outra, isso aí faz parte da divergência jurídica. Agradecer a atenção dela, do Pascoal, né, por nos ouvir e, logicamente, continuo aqui à disposição da doutora Maílza, alguma coisa que ela queira dialogar comigo também. Colegas, primeiro para dizer que foi uma alegria muito grande, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de se ver, mesmo virtualmente, e dizer que fiquei muito feliz em não só ver, como conversar com todos, e todos muito bem, muito lúcidos, muito preparados, e desejar sorte para todos nós nessa empreitada e lembrar que nós não podemos esquecer que o foco principal é a violação que a administração da FABEC está cometendo da vontade assembleial tomada por unanimidade. Eu digo isso para ter cuidado, porque com referência à interpretação de estatuto, a gente tem que ter cuidado, ver o que é que a jurisprudência diz aí. Alguns entendem que pode se aplicar subsidiariamente a lei das sociedades anônimas, prorrogando o mandato. Ou seja, isso pode ser levantado, mas não perder o foco no principal, que é o descumprimento da vontade soberana da Assembleia Geral. Nada existe acima da Assembleia Geral, certo? Eu vou passar também, ao tempo que eu me despeço, se outra pergunta não surgir, vou passar a palavra aqui para o Pascoal, que ele tem algumas colocações importantes para fazer. Pessoal, na verdade, só sobre essa questão que o doutor Ailson levantou de forma muito precisa, né, sobre a questão dos embargos, para que a gente não tenha dúvida, certo? Até o CPC de 2015, de fato, havia uma divergência se era possível o embargo de declaração contra decisão monocrática ou não, né? E muitas vezes, em razão, como o doutor Ailson muito bem citou, da fungibilidade, o recurso era convertido em agravo interno. Só que o CPC de 2015 trouxe no artigo 1021, se eu não me engano, a previsão expressa do cabimento dos embargos contra qualquer decisão, tá certo? E no artigo 1024 ele diz o seguinte, que se os embargos de declaração forem contra decisão monocrática, ele poderá ser resolvido monocraticamente pelo próprio desembargador. Mas se ele entender que há uma possibilidade de modificação da decisão, ou seja, do efeito infringente, ele pode converter em agravo interno e intimar a parte para, em 5 dias, complementar as suas razões recursais.
Então, nós vamos para os embargos de declaração que podem, inclusive, ser convertidos em agravo interno pelo desembargador, mas para isso ele vai primeiro nos devolver 5 dias de prazo para que a gente faça essa complementação, tá certo? Então é por isso que a gente optou por primeiro ir queimar a via dos embargos para em seguida ir para o agravo, mas hoje não há mais a dúvida no que diz respeito ao cabimento do embargo de declaração contra a decisão monocrática. Era só esse esclarecimento que eu queria fazer e agradecer aí a todos pela oportunidade. Obrigado aí, Pascoal, pela sua informação. Estou desatualizado. Bom, então acho que a gente só tem aí que agradecer ao doutor Pascoal, à doutora Maílza. Se mais ninguém tiver nada, tem que falar aí, Castelo, alguma coisa? Eu queria também agradecer a doutora Maílza, ao doutor Pascoal. A gente sente muita segurança quando eles falam. Nunca tive dúvida disso. A gente conhece o trabalho de ambos, convivemos muitos anos, aprendemos muito com ela. O Pascoal, eu não trabalhei com ele, não convivemos judicialmente, juridicamente, mas sei da sua preparação, do seu preparo, sei o quanto ele é estudioso e já comprovou isso aí. Quero parabenizar os dois, parabenizar a CABEC por essa reunião e a todos que vieram. Marcelo, Jacó, Ailson, o Marcílio, que é o nosso chefe, nosso mestre, todos os segmentos, o Marcílio é o nosso mestre. E agradecer a você, Sandra. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Boa tarde. Ok, pessoal. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Maílza e Pascoal. Jacó, Marcílio e Ailson Castelo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.